Isaac e Rebeca, parte 2. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E, depois, saiu seu irmão, agarrando sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Gênesis capítulo 25, versículo 24 a 26. Quando Isaque tomou Rebeca como sua esposa, ele era da idade de 40 anos. E só veio gerar filhos com sua esposa aos 60. O que significa que ele orou a Deus para que tivesse filhos por 20 anos. Deus, muitas vezes, para que seus servos venham se acostumar a manter uma comunhão diária e mais profunda com Ele, prefere responder algumas orações, mesmo sinceras, de servos fiéis, num período de tempo mais prolongado. Porém, isso não é uma regra. Há respostas imediatas que Ele providencia para que os que clamam por Ele creiam. O importante mesmo é crer e carregar dentro de si a certeza da resposta dentro de si, sem duvidar, sem abandonar a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O nome Esaú, no hebraico, significa peludo. Ele também era conhecido por Edom, que significa vermelho, pois tinha cabelos e pelos avermelhados. Já o nome Jacó, segundo o próprio texto em Gênesis capítulo 25, versículo 26, significa aquele que segura pelo calcanhar, posto que, por ocasião do seu nascimento, Jacó emergiu do útero materno, segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. É daí, portanto, que vem o sentido secundário de suplantador, alguém que toma o lugar de outro mediante astúcia, o que aconteceria tempos depois. Filhos devem ser amados e tratados de igual modo, sem privilégios ou desprezos. Porém, Gênesis capítulo 25, versículo 28, mostra que Isaque amava mais a Esaú e Rebeca mais a Jacó, o que futuramente causaria um certo conflito entre os dois. A história de Jacó e seu irmão Esaú contaremos em detalhes nos próximos vídeos. Isaque e Rebeca vão para Gerar. Houve fome naquela terra, o que levou Isaque a ir para Gerar com a sua família, à procura de Abimeleque, o rei dos filisteus. Assim como Deus se revelou a Abraão, se revelou também a Isaque para dar direção a ele. Aquela era uma época muito difícil, pois havia grande fome em Canaã. O Todo-Poderoso, portanto, reiterou suas promessas feitas em sua aliança com Abraão e deu a Isaque a garantia do cumprimento das mesmas. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai, e multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 2 a 5. Deus revelou a Isaque que estava a cumprir e iria cumprir ainda mais promessas por conta da fidelidade de seu servo Abraão. Abraão tornou-se um referencial de obediência e fé a ser seguido
como podemos ler em Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 21. Isaac deveria seguir o exemplo do pai e viver de acordo com as promessas do Altíssimo. Esse conselho se estende a todos que querem desfrutar não apenas da vida de qualidade que ele prometeu, mas também da tão almejada salvação. Quem teme a Deus, obedece, e nada lhe é impossível. Seguindo os passos de seu pai, Isaac obedeceu à voz de Deus e habitou em Gerar. Rebeca era uma bela mulher, o que, semelhante à sua sogra Sara, despertou o interesse e a atenção dos homens daquela cidade, que perguntaram a Isaac o que ela era dele. E Isaac os respondeu dizendo que era sua irmã, pois temia que o matassem. Prática corriqueira entre os viajantes e estrangeiros que tinham suas esposas tomadas à força quando eram muito belas. A fama da beleza de Rebeca chegou até o rei daquele lugar e provavelmente aguçou o mesmo interesse de tomá-la para si. Porém, olhando pela janela do palácio, o rei flagrou Isaac e sua esposa em uma brincadeira. A Bíblia não revela qual, porém certamente a brincadeira trazia algum tipo de contato físico que um irmão jamais teria com sua irmã. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 9 diz: Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: Que é isso que me fizeste? Facilmente teria deitado alguém desse povo com a mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Mesmo em meio à falha de Isaac, que mentiu para os homens daquela cidade, como também para o rei, Deus providenciou-lhe grande livramento e estendeu sua proteção divina ao serem anunciados ele e sua esposa por todo o reino como protegidos do rei. A prosperidade de Isaac e Rebeca. Isaac plantava e colhia naquela terra. Grande era a sua colheita, pois o Senhor o abençoara. A cada dia que se passava naquela terra, ele prosperava mais e mais, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, o que causou nos filisteus muita inveja. Em meio à escassez de água, Isaac ordenou que seus servos escavassem 2 poços que seu pai havia escavado quando ali habitara, e que os filisteus entulharam quando ele se foi. Aos poços ele deu os mesmos nomes que antes seu pai tinha dado. Porém, filisteus que habitavam naquela região tomaram os poços, alegando serem eles os verdadeiros donos. Então Isaac partiu dali e cavou ainda um 3º poço, que aqueles homens não reivindicaram, e chamou o poço de Rebote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 22. Dali, Isaac partiu para Berseba, onde novamente o Senhor lhe apareceu e reforçou as promessas feitas tanto a Abraão quanto a ele mesmo. Assim como seu pai, Isaac queria mais de Deus, não de suas bênçãos, mas manter um contato maior com o Criador. Por isso, construiu um altar e o invocou de todo o coração. Naquele mesmo lugar, ele armou suas tendas e seus servos cavaram mais um poço. Abimeleque faz aliança com Isaac. O rei Abimeleque, que antes ficava irritado com Isaac, por este ter dito que era irmão de Rebeca, ao invés de marido, e que haviam expulsado o mesmo daquela região, veio até Isaac com Ficol, seu amigo, e Manre, príncipe de seu exército. Naquelas alturas, Isaac havia se tornado um homem muito poderoso na terra,
e a fama de sua riqueza, que despertava a inveja de muitos filisteus, percorria por muitos lugares. Reconhecendo, portanto, que a mão de Deus era com Isaque e que ficara muito poderoso na terra, o rei propôs uma aliança com ele. Ao vê-lo, Isaque disse: Por que viestes a mim? Porque vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti. Façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado. E como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 27 a 29. Abimeleque, vendo a prosperidade gigantesca de Isaque, provavelmente temeu que este estivesse com algum tipo de rancor de si ou de seu povo, pois um homem tão rico quanto Isaque poderia alugar tropas de outro reino e sitiar facilmente a cidade de Gerar, ou poderia se aliar a outro rei e repassar informações sobre o reino de Abimeleque, financiando o forjamento de armas e armaduras. Ao mesmo tempo em que essas ideias se passavam por sua cabeça, eles reconheceram que naquela época de crise financeira, devido à escassez, a mão de Deus estava sobre Isaque, que só prosperava mais e mais a cada dia. Isaque ordenou que se fizesse um banquete. Eles comeram, beberam e na madrugada consolidaram aliança entre si. O rei e seus homens despediram-se em paz. E naquele mesmo dia a alegria de Isaque foi completa, pois seus homens o informaram sobre aquele poço novo que cavaram. Um homem que possuía poços naquelas épocas enriquecia sobremaneira, pois viajantes, beduínos e pessoas das cidades vizinhas pagavam com ouro, pedras preciosas e animais para poderem retirar água nesses poços. A água dos poços também servia para a irrigação de seu plantio. Isaque chamou o poço de Seba. Por isso, aquele lugar se chama Berseba, até o dia de hoje. As mulheres de Esaú e a bênção da primogenitura. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 34 a 35. Os heteus eram um povo que descendiam de Cã, o filho que zombou da nudez de seu pai Noé, que teve amaldiçoado seu filho e toda a sua descendência. Os heteus não eram pessoas que temiam somente a Deus. Eram problemáticos, por isso a dor de cabeça. Sara e Abraão foram felizes. Isaque e Rebeca eram felizes. Tudo isso porque havia uma base sólida para aqueles relacionamentos. Além da direção de Deus, Esaú escolheu a seu bel prazer mulheres hititas, sem consultar a seus pais, muito menos a Deus. Essa, portanto, era a parte da dor de cabeça. A outra parte se completaria em ter que conviver com mulheres que possuíam costumes e caráter mundanos, sem nenhum temor a Deus. Estudiosos sugerem que os nomes das esposas de Esaú foram trocados por ele mesmo para amenizar a dor da decepção de seus pais, uma vez que seus nomes originais possuíam significados que arremetiam à idolatria e à luxúria. O tempo passou. Isaque estava com a idade avançada. Seus olhos já não enxergavam, e ele pediu a seu filho mais velho Ismael que fosse ao campo e apanhasse para ele alguma caça, e dela lhe fizesse um saboroso guisado, para que, tomando ele o guisado, sua alma se alegrasse e ele alegremente abençoasse a seu filho primogênito, pois não acreditava mais que viveria por muito tempo. Rebeca escutou toda a conversa
Enquanto isso, Esaú se foi à caça. Rebeca então disse a Jacó: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-los-á a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apanhará o meu pai, e serei aos seus olhos como um enganador. Assim, trarei sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai, traze-nos. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 6 a 13. Antes de morrer, o pai chamava o filho mais velho e o abençoava, entregando a ele o direito da primogenitura. Isso equivale nos tempos atuais à assinatura de testamento em favor do filho. Esse momento era o mais aguardado entre os filhos primogênitos daquela época, e acontecia sempre que o pai estava avançado em idade, perto de sua morte. Isaque não podia morrer sem passar a seu filho a bênção que recebera de seu pai Abraão. Rebeca não só planejou, como também incentivou Jacó a enganar o pai para receber a bênção da primogenitura. Jacó obedeceu à mãe, que assumiu a responsabilidade daquele ato, embora fosse da vontade de Deus que Jacó sucedesse a Isaque na continuidade da aliança feita com Abraão. Ele não aprovou o que mãe e filho fizeram. Jacó colheria tempos mais tarde os frutos desse ato. Entretanto, ele fez tudo isso porque desejou ardentemente a bênção da primogenitura, ou seja, valorizou justamente aquilo que o irmão desprezou por um simples prato de lentilhas, quando falou a Jacó que por aquele prato trocaria sua bênção. Mesmo errando, ele usou a fé nas bênçãos proféticas de Isaque. Jacó adentrou na tenda do pai. Levava em suas mãos o saboroso guisado. Suas mãos, peito e pescoço, revestidas com pele que continham pelos de carneiro. De início, Isaque reconheceu a voz de Jacó, porém, ao apalpá-lo, sentiu os pelos, e sabendo que Jacó era homem liso, creu que era Esaú, e o abençoou. Horas mais tarde, Esaú entra com o guisado, como o pai pedira. E Isaque revela que já abençoou a outro, e não poderia voltar atrás. Esaú logo soube que se tratava de um plano de Jacó. Esaú gritou e chorou amargamente, e implorou a seu pai por uma bênção. Isaque o abençoou, porém, no meio das frases da bênção, ele disse: servirás a teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 40. O que fez Esaú odiar a seu irmão Jacó e anunciar que após a morte de seu pai, o mataria. A morte de Rebeca e Isaque. Depois dessas coisas, sabendo do que intentava em seu coração Esaú, Rebeca convence a seu marido a enviar Jacó até seu irmão Labão, para que não viesse também Jacó a tomar uma hitita como esposa, como fizera seu irmão. Esaú tomou para si uma terceira esposa, e Jacó casou com 7 anos de trabalho árduo com Lia, e por mais 7 para que casasse com Rebeca, sua irmã, a única com quem de fato queria vir a se casar. Os dois tiveram filhos, porém Raquel, esposa de Jacó, morre antes mesmo que seu sogro Isaque. Não se sabe muita coisa a respeito da morte de Rebeca. Acredita-se que ela tenha falecido antes de Isaque, na época em que Jacó trabalhara arduamente nas terras de Labão. Isso porque Gênesis capítulo 35, versículo 27, fala que Jacó veio a seu pai e não a seus pais. Isaque expirou e morreu aos seus 180 anos.
velho e farto em dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram, pois nessa época já haviam há muito tempo se reconciliado. Numa história épica que você acompanhará em detalhes aqui no nosso canal Guerreiro Universal. Ter vocês aqui com a gente é motivo de alegria. Que Deus proteja a sua família e abençoe o seu dia. Ô Caio, qual vai ser o próximo vídeo? O próximo vídeo será